Você conhece alguém que parece sugar toda a sua energia, que depois de alguns minutos ao lado dessa pessoa, você se sente inexplicavelmente esgotado? Rudolf Steiner, um dos maiores pensadores do século XX, descobriu algo assustador sobre isso. E não é coisa da sua cabeça. Não é apenas sensibilidade. É vampirismo etérico, real. E existem 5 tipos específicos de pessoas que estão, literalmente, matando a sua alma neste exato momento. Em 1923, durante uma palestra restrita em Dornach, Rudolf Steiner revelou algo que muitos de seus alunos não estavam preparados para ouvir. Ele explicou que certas pessoas carregam forças destrutivas tão potentes que podem perfurar a aura vital de quem está próximo, criando aberturas permanentes, por onde a vitalidade espiritual escapa, como o sangue de uma ferida aberta. Steiner chamou essas pessoas de portadores inconscientes das forças obscuras e ilusórias. E, infelizmente, você provavelmente tem pelo menos uma dessas pessoas na sua vida, agora mesmo. O que você vai descobrir aqui não é teoria vazia. É conhecimento antroposófico, um saber que pode salvar a sua evolução espiritual. Porque Steiner não estava falando de pessoas essencialmente ruins ou mal intencionadas. A maioria desses vampiros espirituais não faz ideia do que está fazendo. Eles drenam sua energia sem ter consciência disso. Destroem sua alma, inconscientemente. E quanto mais tempo você passa perto deles, mais profundas se tornam as perfurações na sua aura vital. Deixe-me te contar algo que vai mudar sua perspectiva sobre relacionamentos. Steiner ensinou que o ser humano possui 4 corpos. O corpo físico, aquele que você vê no espelho. A aura vital, que dá vitalidade e vida ao corpo físico. O campo emocional, onde residem seus pensamentos e emoções. E a essência divina, a centelha imortal, que atravessa múltiplas encarnações. Quando você encontra uma dessas 5 pessoas destrutivas, o ataque não acontece no corpo físico. Acontece na aura vital. É invisível, silencioso, mas devastador. Imagine sua aura vital como uma membrana de luz dourada que envolve seu corpo físico. Essa membrana tem a função de proteger, nutrir, dar vitalidade. Quando ela está íntegra, você se sente forte, criativo, conectado espiritualmente. Os sinais do universo fluem. Seu mentor espiritual consegue se comunicar com você. A vida acontece com uma certa leveza, com uma certa graça. Mas, quando essa membrana é perfurada, tudo muda. Você começa a sentir uma fadiga crônica que o sono não resolve. Os sinais do universo param de chegar. Você perde a clareza mental. A conexão com a consciência cósmica fica bloqueada. E o pior, você não entende o porquê. Você procura causas físicas. Vai ao médico, faz exames e tudo parece normal. Porque o problema não está no corpo físico, está na aura vital, perfurada. Agora, preste muita atenção, porque aqui vem a parte que a maioria das pessoas não quer aceitar. Essas perfurações não acontecem sozinhas. Alguém está causando isso. E Steiner identificou exatamente 5 tipos de pessoas que têm essa capacidade destrutiva. Vou revelar cada uma delas. E, enquanto eu falo, você vai começar a reconhecer rostos, pessoas que você conhece, pessoas que talvez você ame, pessoas que estão na sua vida agora, drenando sua alma dia após dia. O primeiro tipo que Steiner identificou é o queixoso incorrigível. Parece inofensivo, não é verdade?
Afinal, todo mundo reclama de vez em quando. Mas o queixoso incorrigível é diferente. Ele transformou a reclamação em sua própria identidade. É aquela pessoa que sempre tem um problema novo. Sempre uma história de como o mundo está contra ela. Sempre uma justificativa para o sofrimento. Quando você encontra essa pessoa, ela começa a despejar tudo em você. Problema no trabalho, problema na família, problema de saúde, problema com os vizinhos, e você escuta porque acha que está sendo um bom amigo. Mas o que você não vê é o que está acontecendo no plano invisível. Cada reclamação dela é uma forma-pensamento negativa sendo criada no campo emocional. Essas formas-pensamento são como pequenas entidades parasitas que se alimentam de energia vital. E aqui está o perigo. Quando ela reclama para você, essas formas-pensamento negativas não ficam só com ela. Elas pulam, elas se transferem do campo emocional dela para o seu e, uma vez instaladas na sua aura vital, através das perfurações que ela criou, elas começam a se alimentar da sua vitalidade. Você sai daquela conversa exausto, drenado, sem energia, e ela se sente um pouco melhor, porque ela acabou de transferir o peso emocional dela para você. Steiner explicou que o queixoso incorrigível opera numa frequência vibratória específica. É uma frequência densa, pesada, de cor cinza amarronzada no plano astral. Quando você está perto dele, sua aura vital tenta se defender. Mas se você abrir o coração em compaixão sem proteção, você cria uma brecha, uma microperfuração. E é por ali que as formas pensamento negativas entram. Mas, calma, porque tem algo ainda mais perigoso que Steiner revelou. O segundo tipo de pessoa que mata sua alma é o mártir perpétuo. E preste muita atenção, porque esse é muito mais sutil que o primeiro. O mártir perpétuo não reclama como o queixoso incorrigível. Ele sofre em silêncio. Ele tem uma história de dor. Uma história real, muitas vezes. Trauma de infância, relacionamento abusivo, doença, perda devastadora. E ele usa essa dor como sua identidade permanente. Ele é a pessoa que sofreu, que foi injustiçada, que o mundo machucou. Quando você está perto do mártir perpétuo, você sente uma compaixão profunda. Você quer ajudar, você quer salvar, você quer aliviar o sofrimento dele. E aqui está a armadilha. O mártir perpétuo não quer ser salvo. Ele quer que você sofra com ele. Ele quer que você carregue o peso emocional que ele não quer carregar sozinho. Steiner ensinou que o mártir perpétuo desenvolve o que ele chamou de padrão de sucção emocional. É como um buraco negro energético no campo emocional dele. Quando você se aproxima, querendo ajudar, você é sugado para dentro desse buraco. Sua energia vital é drenada. Sua aura vital começa a sangrar energia em direção a ele. E quanto mais você tenta ajudar, mais ele suga. E sabe o que é mais assustador? Steiner disse que o mártir perpétuo muitas vezes nem percebe o que está fazendo. É inconsciente. Ele realmente acredita que está sofrendo sozinho. Mas, no plano invisível, ele está se alimentando da energia de todos que se aproximam com compaixão. Ele sobrevive através da drenagem espiritual dos outros. Você já conheceu alguém assim? A pessoa que está sempre em crise, sempre precisando de ajuda, sempre à beira do colapso. E não importa o quanto você ajude, a situação nunca melhora. Porque, no fundo, inconscientemente, ela não quer que melhore. A crise é a identidade dela. O sofrimento é o meio dela se conectar com os outros.
E você, querendo ajudar, está sendo drenado até a última gota de vitalidade espiritual. Agora, antes de eu revelar o terceiro tipo de pessoa que mata sua alma, você precisa entender algo crucial que Steiner ensinou. Compaixão sem limites é suicídio espiritual. Deixa eu repetir, porque isso vai contra tudo que te ensinaram na igreja, na sociedade, na família. Já sentiu como se alguém estivesse sugando suas energias? Como se a simples presença de certas pessoas te deixasse exausto, sem motivo aparente? Rudolf Steiner, um dos maiores pensadores do século XX, ele jogou uma luz sômbria sobre isso, revelando algo que vai te deixar de cabelo em pé. Não é paranoia, não é frescura, é vampirismo etérico real. E acredite ou não, existem 5 tipos de pessoas que estão literalmente matando a sua alma. Agora mesmo. Compaixão sem limites é suicídio espiritual. A consciência cósmica, que Rudolf Steiner tanto mencionava, não é uma força de sacrifício burro. Não é uma força que se deixa crucificar por qualquer um. A consciência cósmica é uma força de equilíbrio entre as forças obscuras e as forças ilusórias, entre a falsa luz e a escuridão material. E para você incorporar essa consciência cósmica, você precisa de fronteiras espirituais claras. Você precisa saber quando proteger sua energia, quando dizer não, quando se afastar, porque essa é a verdade que ninguém te conta. Você não pode salvar ninguém. Você pode oferecer conhecimento, pode oferecer suporte, mas a jornada espiritual de cada alma é dela. O karma dela é dela. E se você tentar carregar o karma de outra pessoa, você vai afundar junto. Você vai criar cordões kármicos que vão te prender por múltiplas encarnações. Rudolf Steiner viu isso acontecer inúmeras vezes. Almas boas, compassivas, tentando salvar outras almas e, no processo, sendo drenadas, perfuradas, destruídas espiritualmente. Ele chamava isso de martírio espiritual e dizia que o martírio espiritual não serve a nenhum propósito evolutivo. É apenas desperdício de força vital. Então, agora vem o terceiro tipo de pessoa que está matando sua alma. E esse aqui é particularmente perigoso, porque ele vem disfarçado de amizade. É o controlador obsessivo. Parece que ele se importa. Parece que ele quer o melhor para você, mas o que ele realmente quer é controle. O controlador obsessivo é a pessoa que sempre tem uma opinião sobre o que você deveria fazer, sempre tem um conselho não solicitado, sempre sabe melhor que você o que é bom para a sua vida. Ele se disfarça de preocupação, de cuidado, de amor, mas por trás disso está uma necessidade compulsiva de controlar. Rudolf Steiner explicou que o controlador obsessivo opera através da invasão etérica. Ele literalmente invade seu campo energético com a vontade dele. Quando ele te diz o que fazer, ele não está só oferecendo uma sugestão, ele está projetando a vontade dele no seu campo emocional, está tentando sobrepor a vontade dele à sua. E se você cede, se você segue o conselho dele, você cria um cordão etérico de dependência. Esse cordão funciona como um cano. Energia vital flui de você para ele. E quanto mais você depende das opiniões dele, mais forte o cordão se torna. Até que chega um ponto em que você não consegue mais tomar decisões sozinho. Você não confia mais na sua essência divina. Você terceirizou sua soberania espiritual para o controlador obsessivo. E sabe o que é mais assustador? Rudolf Steiner disse que o controlador obsessivo muitas vezes tem uma essência divina atrofiada.
Ele não desenvolveu a própria autonomia espiritual. Então ele tenta viver através dos outros. Ele tenta controlar a vida dos outros porque a dele está vazia. E cada pessoa que ele controla é uma fonte de energia vital que ele drena para compensar a falta da própria força interior. Você já reparou como você se sente depois de estar perto de um controlador obsessivo? Cansado, confuso, duvidando de si mesmo, sentindo que suas escolhas estão erradas. Essa é a invasão etérica em ação. É o campo emocional dele tentando dominar o seu. É a vontade dele tentando esmagar a sua. E aqui vem algo que vai chocar você. Rudolf Steiner disse que muitas vezes os controladores obsessivos estão nas famílias. São mães, pais, irmãos, cônjuges, as pessoas mais próximas, porque para criar esse nível de controle é preciso proximidade, é preciso acesso constante ao seu campo energético. E família dá isso de bandeja. Quantas vezes você já sentiu que sua mãe, seu pai, seu parceiro quer controlar cada aspecto da sua vida e você se sente culpado por querer se afastar? Você se sente egoísta, você acha que deveria ser grato, mas no fundo, no silêncio da sua alma, você sabe que está sendo esmagado. Você sabe que está perdendo a si mesmo. Você sabe que sua alma está morrendo. Rudolf Steiner diria para você: essa culpa é a força ilusória falando. A força ilusória usa a culpa para te manter preso em relacionamentos destrutivos. Ela sussurra: você é egoísta se proteger sua energia. Você é mau se colocar fronteiras. Você deveria se sacrificar pelos outros. E enquanto você acredita nessa voz, você sangra espiritualmente. Agora vem o quarto tipo de pessoa que mata sua alma. E esse é silencioso, sutil, quase imperceptível. É o invejoso silencioso. Ele não fala mal de você abertamente. Ele não te ataca diretamente, mas ele te inveja. E a inveja, Rudolf Steiner ensinou, é uma das forças astrais mais destrutivas que existem. Quando alguém te inveja, mesmo em silêncio, essa inveja se manifesta no plano astral como um dardo astral afiado que viaja do campo emocional dele em direção à sua aura vital. Quando esse dardo te atinge, ele perfura, cria uma brecha, e por essa brecha a energia vital escapa. Você começa a perder força, criatividade, vitalidade, e não entende por quê. O invejoso silencioso é perigoso exatamente porque é silencioso. Se ele te atacasse abertamente, você se defenderia, mas ele não ataca. Ele apenas inveja, e essa inveja opera no invisível, corroendo sua aura vital sem que você perceba. Rudolf Steiner explicou que a inveja cria o que ele chamou de olho mau. Não é superstição, é uma realidade astral. Quando alguém olha para você com inveja, os olhos dele se tornam portais para uma projeção astral negativa. Essa projeção se dirige ao seu campo energético e começa a trabalhar como um ácido, lentamente, constantemente, dissolvendo a integridade da sua aura vital. E aqui está a parte mais cruel. Muitas vezes, o invejoso silencioso é alguém próximo, um amigo, um colega, um familiar, alguém que sorri para você, que te parabeniza pelas conquistas, que parece feliz por você, mas por trás do sorriso, a inveja, por trás das palavras gentis, há ressentimento, por trás da aparente amizade, há um desejo secreto de te ver cair. Você consegue identificar esse tipo de pessoa na sua vida? Alguém que sempre tem um elogio estranho, um comentário que parece apoio, mas deixa um gosto amargo. Alguém que te parabeniza, mas você sente uma energia pesada depois. Essa é a inveja operando.
Essa é a força destrutiva do olho mau perfurando sua aura vital. Rudolf Steiner ensinou que o invejoso silencioso cria o que ele chamou de nuvem astral. É uma nuvem de energia densa que paira ao redor dele. Quando você está perto, você entra nessa nuvem. E dentro dessa nuvem, há entidades astrais inferiores, pequenos seres parasitas que se alimentam da frequência da inveja. E esses seres procuram novos hospedeiros. Procuram auras vitais perfuradas onde possam se instalar. A quinta e última pessoa que mata sua alma é talvez a mais perigosa de todas, porque essa não drena por incompetência espiritual ou inconsciência. Essa drena com precisão, com intenção, mesmo que inconsciente, é o competidor disfarçado de amigo. E se você tem um desses na sua vida, você está em perigo espiritual grave. Você já sentiu como se estivesse perdendo a força, como se a simples presença de alguém sugasse toda a sua energia, sem motivo aparente. Rudolf Steiner, um dos maiores pensadores que o mundo já viu, jogou uma luz forte sobre isso, revelando algo que pode te assustar. Calma, não é paranoia, nem invenção. É vampirismo etérico real. E acredite ou não, existem 5 tipos de pessoas que estão drenando a sua alma, agora mesmo. O competidor disfarçado de amigo é aquela pessoa que vive comparando, analisando, calculando, sempre medindo forças, vendo quem tem mais, quem é melhor, quem conquistou o quê. Mas ele nunca faz isso abertamente. Ele age com sutileza, com comentários que parecem inofensivos, com perguntas que soam como interesse, mas que, na verdade, são apenas um levantamento de terreno. Steiner explicou que o competidor disfarçado cria o que ele chamou de campo de batalha astral, um campo minado. Cada conversa com você é uma luta invisível. Ele precisa vencer. Precisa se sentir superior. Precisa provar que é mais inteligente, mais bem-sucedido e até mais evoluído espiritualmente. E para que ele ganhe, você precisa perder. Sabe quando você conta uma vitória para ele, todo feliz, achando que está dividindo a alegria com um amigo? Pois é, o que está acontecendo no plano astral é uma guerra. Ele está instantaneamente buscando formas de minimizar a sua conquista, de encontrar defeitos, de te fazer duvidar do seu próprio valor. E cada vez que ele consegue plantar uma semente de insegurança em você, ele rouba um pedaço da sua aura vital. O competidor disfarçado age através do que Steiner chamou de consciência ilusória. As forças ilusórias, a energia do orgulho, da falsa luz. Usam essas pessoas como instrumentos. E a marca registrada dessas forças é a comparação constante. É a necessidade de ser o mais especial, de ser superior aos demais, de estar sempre acima. Quando você está perto de um competidor disfarçado, você sente uma pressão sutil, uma vontade constante de provar o seu valor, de mostrar que você também é bom, que você também é capaz. E quanto mais você tenta se provar, mais energia você perde. Porque você entrou no jogo dele, você aceitou o desafio da batalha astral, e nessa batalha não existem vencedores, apenas drenagem mútua. E agora, a verdade que vai te libertar. Steiner ensinou que todos esses 5 tipos de pessoas, o queixoso incorrigível, o mártir perpétuo, o controlador obsessivo, o invejoso silencioso e o competidor disfarçado, têm algo em comum. Eles não estão conectados à própria essência divina. O eu superior deles está bloqueado, adormecido ou atrofiado. E por isso, eles tentam se alimentar da energia dos outros,
como parasitas. É como um mendigo de energia. Eles não conseguem gerar a própria aura vital. Então, eles precisam roubar dos outros. E fazem isso de forma inconsciente, na maioria das vezes. Eles não sabem que são vampiros espirituais. Eles não percebem que estão drenando almas. Eles apenas sentem uma necessidade incontrolável de estar perto de certas pessoas, pessoas com a aura vital forte, com vitalidade espiritual abundante. Pessoas como você. E aqui vem a parte que ninguém te conta. Você não tem a obrigação de se sacrificar por essas pessoas. Você não é o salvador delas. Você não é responsável pela evolução espiritual delas. Cada alma tem seu caminho. Cada alma tem seu aprendizado. E se você tentar salvar quem não quer ser salvo, você vai afundar junto. Steiner dizia que uma das maiores armadilhas do caminho espiritual é o complexo de Salvador. A ilusão de que você precisa resgatar todo mundo, carregar o mundo nas costas, ajudar a todos, sempre. E enquanto você faz isso, sua aura vital está sendo perfurada. Os sinais do universo estão diminuindo. Sua conexão com a consciência cósmica está sendo bloqueada. Sua própria evolução espiritual está sendo sacrificada. E para quê? Para pessoas que, muitas vezes, nem querem mudar. Para pessoas que se alimentam do seu sacrifício, que, inconscientemente, sabem que enquanto você estiver por perto, elas têm uma fonte de energia vital gratuita. Então, o que Steiner ensinou sobre como lidar com esses 5 tipos de pessoas? Corte. Afaste-se. Proteja a sua energia. E não, isso não é falta de amor. Não é egoísmo. É soberania espiritual. É honrar o seu caminho. É respeitar a sua alma. Lembra da aura vital que eu mencionei no início? Aquela camada de luz dourada que envolve o seu corpo físico? Quando você se afasta dessas 5 pessoas, essa camada começa a se regenerar. As perfurações começam a se fechar. A vitalidade começa a retornar. Os sinais do universo reaparecem. Seu mentor espiritual consegue se comunicar novamente. A vida volta a fluir. Mas existe um método específico que Steiner ensinou para fazer esse corte. Não é apenas sair da vida da pessoa e pronto. Porque, no plano astral, os laços energéticos continuam conectados. Você pode estar a milhares de quilômetros de distância fisicamente, mas se os cordões etéricos não forem cortados, a drenagem continua. Então, aqui está o ritual de corte de cordões etéricos que Steiner ensinou em Dornach. É simples, mas precisa ser feito com intenção consciente e disciplina espiritual. Primeiro passo: observação consciente, sem reação. Durante 7 dias, você vai apenas observar a interação com essa pessoa, sem reagir emocionalmente. Toda vez que ela tentar te drenar, você observa. Toda vez que ela tentar te manipular, você observa. Toda vez que ela tentar te fazer sentir culpa, você observa. Essa observação cria o que Steiner chamou de consciência testemunha. É quando você consegue ver a dinâmica energética acontecendo sem se identificar com ela. Você não é mais a vítima da drenagem. Você é a testemunha consciente. E essa mudança de perspectiva já começa a enfraquecer os laços energéticos. Segundo passo: declaração de soberania espiritual. No 8º dia, em silêncio, na sua mente, ou em voz alta, se estiver sozinho, você declara: eu sou soberano da minha energia espiritual. Nenhum laço que não sirva à minha evolução permanece ativo. Eu corto, agora,
todos os cordões etéricos entre mim e nome da pessoa. Esta declaração precisa ser feita com convicção absoluta, com certeza inabalável, porque você está dando uma ordem para o plano astral. Você está instruindo seu campo emocional a dissolver os laços. Terceiro passo: visualização do corte. Durante os próximos 7 dias, toda noite, antes de dormir, você visualiza cordões etéricos saindo do seu corpo em direção a essa pessoa. Você pode imaginar como cordões de luz, ou tubos de energia, ou fios invisíveis. E então, você visualiza uma tesoura de luz dourada, cortando cada um desses cordões. Vê os cordões se dissolvendo. Vê a energia que estava sendo drenada voltando para você. Vê seu corpo se selando, as perfurações se fechando, a camada de luz dourada se tornando intacta novamente. Quarto passo: neutralidade compassiva. Nos dias seguintes, quando você pensar nessa pessoa, não envie ódio, não envie raiva, mas também não envie amor e luz como ensinam por aí. Envie neutralidade compassiva. É um reconhecimento de que essa pessoa tem o seu caminho, o seu karma, a sua jornada. E você tem a sua. E os caminhos se separaram. Não há drama. Não há culpa. Apenas 2 caminhos diferentes, seguindo em direções diferentes. Quinto passo: preenchimento do vazio. Quando você corta laços com alguém, fica um vazio energético. Se você não preenche esse vazio conscientemente, seu campo emocional vai tentar recriar esses laços. Então, você preenche o vazio com práticas espirituais, meditação, observação dos pensamentos, revisão do dia de trás para frente, conexão com a consciência cósmica, serviço genuíno a quem realmente precisa. E sexto passo: fortificação da sua aura vital. Todos os dias, ao acordar, visualize uma esfera de luz dourada ao seu redor. Essa esfera é sua aura vital fortalecida. Nada que não sirva à sua evolução pode atravessar essa esfera. Todas as tentativas de drenagem ricocheteiam. Todos os dardos astrais são dissolvidos antes de te alcançar. Você está protegido, você está selado, você está soberano. Rudolf Steiner ensinou que esse ritual, feito com disciplina por 21 dias consecutivos, dissolve cordões etéricos de anos. Mas tem uma condição: você não pode voltar atrás. Você não pode cortar os cordões e depois permitir que a pessoa recrie a conexão, porque se você fizer isso, os novos cordões serão mais fortes que os antigos, a drenagem será mais intensa e será mais difícil se libertar na próxima vez. Agora, eu sei o que você está pensando. E se essa pessoa for minha mãe, meu pai, meu filho, minha esposa, meu marido? E se eu não puder simplesmente sair da vida dela? Rudolf Steiner respondeu essa pergunta em 1924. Ele disse: você pode amar alguém e ainda assim proteger sua energia. Você pode cumprir suas obrigações kármicas sem se sacrificar espiritualmente. A chave está na distância energética. Mesmo quando há proximidade física, você pode estar na mesma casa que um vampiro espiritual e ainda assim manter sua aura vital selada, mas isso requer disciplina espiritual diária. Requer vigilância constante, requer prática de presença consciente. Toda vez que essa pessoa tentar drenar, você ativa a consciência testemunha, você observa, sem se envolver emocionalmente. Você mantém a esfera de luz dourada ativada. Você não abre brechas na sua aura vital através de reações emocionais descontroladas. E você também estabelece fronteiras físicas sempre que possível. Menos tempo juntos, menos conversas profundas, menos compartilhamento da sua vida interior,
Porque quanto mais você compartilha da sua vida interior com um vampiro espiritual, mais acesso você dá à sua aura vital. Rudolf Steiner ensinou que a solidão consciente é cura. É no silêncio, longe das pessoas que drenam, que sua aura vital se regenera. É no vazio sagrado que as perfurações se fecham. É na solidão que você se reconecta com a própria essência divina e com a consciência cósmica. Então, se você está se sentindo culpado por querer ficar sozinho, por querer se afastar de certas pessoas, entenda, essa culpa é a força ilusória, Lúcifer falando. É a voz da manipulação espiritual. A verdade é que você precisa de solidão. Você precisa de silêncio. Você precisa de espaço para se regenerar. E aqui está algo que vai mudar sua vida. Quando você corta essas 5 pessoas da sua energia, algo mágico acontece. As pessoas certas começam a aparecer. Os sinais do universo voltam, portas que estavam fechadas se abrem, oportunidades que você nem sabia que existiam se manifestam. Porque lembra do campo morfogenético que eu mencionei? Quando sua aura vital está perfurada, drenada, você vibra numa frequência baixa e nessa frequência você atrai mais drenadores, mais vampiros, mais pessoas destrutivas. É como um imã, mas quando você sela sua aura vital, quando você corta os cordões, quando você se torna soberano da sua energia, sua frequência vibratória sobe e nessa frequência mais alta, você atrai pessoas alinhadas, almas que também estão no caminho espiritual, pessoas que não drenam, mas que trocam energia de forma equilibrada, relacionamentos que nutrem ao invés de destruir. Rudolf Steiner dizia que você reconhece um relacionamento saudável por 3 sinais. Primeiro, depois de estar com a pessoa, você se sente energizado, não drenado. Segundo, a pessoa respeita suas fronteiras sem você ter que lutar por elas. Terceiro, há crescimento mútuo, não sacrifício de um pelo outro. Se os seus relacionamentos atuais não têm esses 3 sinais, você está em relacionamentos destrutivos. E quanto mais tempo você permanece, mais perfurada fica sua aura vital, mais bloqueada fica sua evolução espiritual, mais distante você fica da consciência cósmica. Então, aqui está a escolha que você tem. Agora, você pode continuar permitindo que essas 5 pessoas matem sua alma. Pode continuar acreditando que é seu dever se sacrificar. Pode continuar sangrando espiritualmente até não sobrar nada da sua vitalidade. Ou você pode tomar uma decisão diferente. Pode escolher a soberania espiritual. Pode escolher proteger sua energia. Pode escolher honrar seu caminho. Pode escolher cortar os cordões etéricos que te prendem a relacionamentos destrutivos. E se você escolher esse segundo caminho, saiba que não vai ser fácil. Você vai sentir culpa. Você vai ouvir vozes dizendo que você é egoísta, que você está abandonando quem precisa de você, que você não é espiritual o suficiente. Essas vozes vêm da força ilusória, Lúcifer, e da força obscura, Ahriman. Vem das próprias pessoas que estão te drenando. Vem do condicionamento da sociedade e da religião institucional. Mas por baixo dessas vozes, há uma voz mais profunda. A voz da sua essência divina, a voz da consciência cósmica vivendo em você, e essa voz diz: você é soberano. Você tem direito de proteger sua energia. Você não precisa se sacrificar para ser espiritual. A evolução verdadeira exige que você se torne forte, não que você se destrua por compaixão mal direcionada. Então, escute essa voz mais profunda. Confie nela. Haja de acordo com ela. Corte os cordões.
Cele sua aura vital. Proteja sua alma. E observe como sua vida se transforma quando você para de permitir que vampiros espirituais te drenem. Rudolf Steiner prometeu que se você fizer isso, em 40 dias você vai ser uma pessoa diferente. Em 40 dias, as perfurações na sua aura vital estarão fechadas. Em 40 dias, sua vitalidade espiritual estará restaurada. Em 40 dias, você vai olhar para trás e não acreditar que você tolerou ser drenado por tanto tempo. Mas só funciona se você tiver disciplina. Se você fizer o ritual completo, se você não voltar atrás, se você realmente escolher a soberania espiritual sobre o condicionamento social, e olha, eu sei que esse conhecimento que eu acabei de compartilhar com você vai contra muita coisa que te ensinaram. Vai contra a ideia de que você tem que amar todo mundo incondicionalmente. Vai contra a ideia de que você tem que se sacrificar pelos outros. Vai contra a ideia de que colocar fronteiras é falta de espiritualidade. Mas esse conhecimento vem de Rudolf Steiner, vem da antroposofia, vem da ciência espiritual e foi censurado por um motivo. Porque quando as pessoas entendem que elas têm direito de proteger sua energia, elas param de ser ovelhas. Elas param de se sacrificar, elas param de drenar umas às outras e começam a se tornar seres humanos soberanos, conectados à própria essência divina e à consciência cósmica. E é isso que este canal existe para fazer. Para trazer o conhecimento que foi censurado, para revelar as verdades que Rudolf Steiner ensinou, mas que foram escondidas ou distorcidas, para te dar ferramentas práticas de transformação espiritual e não só teoria bonita. Se este vídeo te ajudou, se este conhecimento está mudando a sua vida, você pode apoiar este trabalho através do Valeu Demais aqui embaixo. Não se trata de dinheiro. É sobre dizer, este conhecimento precisa continuar sendo compartilhado. Essa verdade precisa alcançar mais pessoas. E eu faço parte de quem protege e espalha a sabedoria de Rudolf Steiner. Cada valeu demais que você envia é uma declaração. É você dizendo que se recusa a aceitar o conhecimento espiritual raso e manipulador que está por aí, que você quer a verdade, mesmo quando ela é desconfortável, que você está comprometido com a sua própria evolução espiritual, não com ser bonzinho e aceito socialmente. E agora, nos comentários. Eu quero saber quantas dessas 5 pessoas você tem na sua vida agora. Não precisa dar nomes como Roberto ou Fernanda, mas seja honesto consigo mesmo, queixoso incorrigível, mártir perpétuo, controlador obsessivo, invejoso silencioso, competidor disfarçado. Quantos? 1, 2, todos os 5? E mais importante, você está pronto para cortar os cordões? Ou você ainda está preso na culpa, no medo, na crença de que você precisa se sacrificar como um José ou uma Maria? Comenta aqui, porque este é o primeiro passo, reconhecer a verdade, admitir que você está sendo drenado por Cíntias e Marcos e decidir que você merece proteção espiritual. Rudolf Steiner dizia que a transformação começa com a verdade brutal consigo mesmo, com olhar para a própria vida sem filtros, sem desculpas, sem justificativas. E reconhecer, eu tenho permitido que essas pessoas matem a minha aura vital. E a partir de hoje, isso acaba. Se você consegue fazer essa declaração com honestidade absoluta, você já deu o primeiro passo. O caminho está aberto. A transformação está começando e sua essência divina finalmente vai poder respirar